Hoje tivemos uma terça-feira histórica. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ditador norte-coreano Kim Jong-un se reuniram em Singapura, na Ásia. Quem traz mais detalhes desse encontro e alguns questionamentos aqui para os nossos debatedores é o Matheus Meirelles. Fala, Matheus. Fala, Patrick. O primeiro histórico encontro entre mandatários dos Estados Unidos e da Coreia do Norte chegou ao fim com um clima positivo diante das circunstâncias. Donald Trump e Kim Jong-un assinaram um compromisso de desnuclearização da Península Coreana para uma futura e próspera Coreia do Norte, desde que, obviamente, aceite as condições norte-americanas. Antes de deixar Singapura, o presidente dos Estados Unidos prometeu reduzir as ações militares. É apenas simbólico. Agora quero saber de vocês, Vera, Madureira e Andreasa. Dá para confiar nesse acordo? Quais devem ser os próximos capítulos? Um abraço. Eu já passo a bola para você, Andreasa. O que você achou desse encontro e as suas considerações? Vai lá. É claro que ele é simbólico. É simbólico e é histórico o acordo. Qual era o objetivo? Antes de responder, é preciso considerar a natureza de um acordo como esse. Ele não foi feito ali na hora. Eles se encontraram ali na hora. Isso tem semanas, meses de negociação na base, em função de um texto. E o que se divulga desse texto compõe um acordo. Mas o substrato, estrategicamente, é secreto. Secreto no sentido de confidencial, para que as coisas possam avançar. Volto à pergunta, portanto. Qual era o objetivo buscado por esse acordo? A palavra mais difícil do mundo, a desnuclearização da Península Coreana. O que o acordo define, e é claro que os desdobramentos virão, é claro que é uma série de variáveis, de condicionantes no futuro, mas o que o acordo cima? Então é claro que eles são os beneficiados. Eles tinham uma opção terrível e optaram por uma pequena brecha democrática para o diálogo, não com os Estados Unidos ou com Donald Trump, mas com o mundo. Isso é que é o importante. Isso é que representa uma grande conquista. A estratégia do Donald Trump, e é preciso que o ódio que as pessoas têm a esse senhor, inclusive os analistas brasileiros de política internacional, é espantoso. Foram massacrados na eleição, quando o Trump venceu, porque tinham um olhar turvado pelo ódio, não viam o óbvio. Com raras exceções. Repete-se a mesma coisa agora. O ódio turva para o fato de que o Trump negociou como só raramente acontece. Esticou a corda, endureceu, ameaçou como nenhum outro presidente jamais tinha feito. Mostrou para o ditador, para o tirano, que ele não tinha alternativa. E depois foi puxando a corda até chegar a esse ponto. Submeteu o ditador. E aí eu vejo as pessoas, vejo comentários também de que o Trump tem pendor para ser afável com o ditador. É de uma desonestidade intelectual sem precedentes, porque esses mesmos, não faz muito tempo, aplaudiam aquele encontro inútil, esse sim inútil, sem nenhum resultado, entre Barack Obama e o Raul Castro em Cuba. Lá sim, os Estados Unidos entregaram tudo, facilitaram a vida de Cuba sem que o regime ditador tivesse dado nada em troca. Estão lá, os presos políticos cubanos. Então é preciso ter um pouco de cuidado com a politização de um debate diante de um fato histórico que, se tivesse sido protagonizado pelo santo Barack Obama, teria dado a ele o segundo Nobel da Paz. Então vamos dar o Nobel da Paz ao homem. Dá para o tupetudo o Nobel da Paz, como eu estou pedindo aqui há meses. Concorda, Vera? Sobre o Nobel da Paz para o Trump? Não. Mas eu concordo que o acordo é histórico. Eu acho importante, como achei o de Cuba, como achei o do Irã, como achei mesmo das Farc com a Colômbia. Eu sou sempre favorável a que governos tentem chegar a um caminho racional para se encaminhar conflitos, Patrick. Eu acho que isso enfim, da existência da diplomacia, é a razão maior da diplomacia, e é para isso que nações existem, que organismos multilaterais existem, que a diplomacia existe. É importante que se avance nesse acordo. O que se tem por hora é um protocolo de intenções, como foram protocolos de intenções os acordos de Cuba, do Irã. Alguns avançaram, outros tiveram retrocessos ao longo do
tempo. Então eu acho que a gente não pode avançar para além de louvar as intenções. E salientar alguns aspectos que podem dar ruim, porque, né, como deu ruim nos anteriores, pode dar ruim agora. E tem aspectos para isso. A Coreia do Sul, por exemplo, não gostou da negociação, diz ter sido pega de surpresa com a promessa do Trump de que haverá a retirada ali dos testes, dos exercícios militares na Coreia do Sul, que vem desde o final da Guerra da Coreia, portanto, uma estratégia permanente dos dois países que são aliados, e a Coreia do Sul se sentiu meio bypassada nesse acordo, diz não ter sido avisada. Isso faz parte da diplomacia um tanto voluntarista do Trump, e que às vezes não se furta a atacar aliados para chegar ao seu objetivo, o que também a gente tem que salientar aqui. Por exemplo, ele se meteu numa briga meio bizarra, sem nenhum ganho para nenhuma parte, recentemente com o primeiro-ministro do Canadá, um aliado histórico e incontroverso dos Estados Unidos. A mesma coisa com o México na questão do aço. Então é alguém que age um pouco por impulso. Ele diz, por exemplo, que ele não precisa normalmente se preparar muito para essas cúpulas porque ele age meio pelo feeling. Ok. O acordo em si é uma boa notícia. A ideia de que eles se encontrem e posem para uma foto é um avanço civilizatório, diplomático, e eu sou sempre a favor desse tipo de acordo. Vamos ver agora o que se consegue tirar do papel e avançar para uma efetiva desnuclearização da Península Coreana. Palavrinha difícil essa. Vai lá, Madu, o que você achou desse encontro de hoje? Enfim, as suas considerações. Vai lá. A desnuclearização da Península Coreana é uma bobagem. Esse encontro aí do Trump com o Kim Jong-un é outra bobagem, um fenômeno apenas midiático. Quem está rolando de rir com essa história é a China, porque a Coreia do Norte é uma espécie de uma fantasia mantida pela China, né? Agora os Estados Unidos vai passar a bancar a Coreia do Norte, né? A China está descontando essa promissória para cima dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, o Donald Trump, continua fazendo sua política externa desastrosa, como a Vera lembrou muito bem. Ele onerou, né, as importações de alumínio, principalmente de alumínio do Canadá, de aço do México. Ele está criando dentro da economia americana uma doutrina e parâmetros absolutamente anticapitalistas, antiliberais, está destruindo toda a estrutura anterior da economia americana. A economia americana, mais algum tempo, vocês vão ver, vai estar em palpo de aranha, e quem vai crescer com isso, e está crescendo, é a China. A China, que dentro da incompetência, da estultice do Donald Trump, né, que as pessoas não conseguem enxergar, né, esse Bolsonaro de cabelo oxigenado, né, completamente incapaz, né, como a Vera falou, inclusive o comportamento que ele teve com o Canadá e o México, principalmente com o primeiro-ministro do Canadá, o Trudeau, foi absolutamente assim intolerável para um país que teve sempre excelentes relações com os Estados Unidos, principalmente relações comerciais, né? É inimaginável. O Donald Trump não tem entendimento histórico, né, do que significa os Estados Unidos da América, do que significa a relação dos Estados Unidos com o Canadá, com o próprio México, né, e com o próprio mundo. É um caipira tomando conta dos Estados Unidos, é incompetente. Vocês vão ver, Prêmio Nobel da Paz. Pode ser Prêmio Nobel da Paz, para mim, de literatura, para mim não vale. Vale para mim de economia, de química, de física. Isso aí dá para qualquer um. Até o Menachem ganhou o Prêmio Nobel da Paz, pô. Vamos fazer mais agora, Patrick. Oi, Andreasa. Não, só lembrando que o Madu dizia que o Trump não completaria um ano na presença dos Estados Unidos. Agora está dizendo que a economia americana ele tá enrolado. Vai ali na frente sofrer um desmonte. Está enrolado. Nós vamos ver o seguinte, ele será reeleito em 2020. Está sofrendo. Ele será reeleito em 2020 como sem precedente, historicamente. Não caiu no primeiro ano. Pior pro mundo e para os Estados Unidos. Pior pro mundo e para os Estados Unidos. Sei não, o povo está satisfeito. Acho que esse olhar curvado de ódio atrapalha a análise. Eu não diria o mesmo.
Não, não é ódio, não. São os fatos. Eu sou a China, São sou pra China. opiniões diversas. Eu acho que é o que mais cabe, né? Não vejo ódio também. Acho que é uma análise válida. Aliás, inclusive, eu acho que o Donald Trump faz mal ao mundo. Jornalistas bastante sérios, do New York Times, de outros veículos. Acho que tem uma controvérsia grande. O Donald Trump não é uma unanimidade nos Estados Unidos, né? Sabemos. Não, claro que não. Ninguém é, né? Então, que bom. A parte inteligente dos Estados Unidos, ele não é um cara que tem muita passagem, não. É isso aí, ó. Esse comentário que anula o debate, não o meu.